ansiedade é coisa da cabeça? Existem 4 motivos que fazem com que as pessoas próximas de você usem essa expressão e até mesmo você que sente já ter pensado que se trata de coisa da cabeça. Eu vou falar desses 4 motivos agora, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a ficar comigo até o final para entender exatamente do que eu estou falando. Recentemente, uma pessoa me perguntou nas caixinhas de pergunta do Instagram se ansiedade é coisa da cabeça da pessoa que tem os sintomas, porque de tanto que ela ouve falar isso, chega a acreditar que está imaginando os sintomas. E não é comum os próprios pacientes que sentem começarem a duvidar do que sente, por ouvirem muito disso. E pessoas muito próximas de você podem usar essa expressão. O primeiro motivo que faz com que as pessoas ou você acredite nisso é o fato de já ter tido uma crise de pânico um dia e essa crise ter passado antes mesmo de você chegar no hospital, se foi um dia que você foi para o hospital. Porque é muito comum que o fato da pessoa estar sentindo dor no peito, palpitação, aquele medo intenso, medo de que vai perder o controle ou que vai ter um problema cardíaco rápido, faça com que ela vá ao hospital. Diga, me leva, tô morrendo, algo tá acontecendo, e ela vai pro hospital rápido porque logo ela quer verificar aquilo. E às vezes, diversas vezes. Só que, às vezes a crise passa no caminho. Quando chega lá, já não tá tão intenso como estava em casa. E aí, às vezes, a pessoa que tá com você diz, tá vendo? Eu te falei para acalmar que tudo daria certo. Ó, tá vendo? É só coisa da sua cabeça. Pedi para você se acalmar porque logo iria passar. E é claro que a pessoa que sentiu tem raiva, né, com esse tipo de coisa, mas quem está perto pode pensar isso por conta da crise ser autolimitada. Essa é a palavra. A crise tem um tempo que ela acontece. Você pode reduzir esse tempo ou reduzir a intensidade através de técnicas de respiração, através de outras técnicas que você aprendeu lá na sua terapia, ou mesmo através de um tranquilizante de uso SOS, se o seu médico prescreveu. Isso reduz a intensidade, a velocidade de resolução, tudo isso. Mas independente disso, ela tem um tempo. E aí, quando passa sem receber atendimento ou qualquer tipo de intervenção, faz com que o outro possa pensar isso. Então, se alguém perto de você já falou isso por conta da crise ter passado ao chegar no local de assistência, explique para essa pessoa que é porque a crise é autolimitada e ela iria passar, mas a intensidade dela é tão grande que a pessoa tem muito medo de ser algo muito mais grave. Segundo motivo que faz com que as pessoas pensem que é coisa da cabeça é o fato de muitas vezes o paciente não conseguir explicar exatamente o que sente. Não conseguir traduzir em palavras o que exatamente está sentindo, porque envolve pensamentos, sentimentos e sintomas físicos. E a pessoa muitas vezes não consegue resumir. E aí ela fala várias coisas inespecíficas, que faz com que algumas pessoas não compreendam. E aí entra tanto a dificuldade da pessoa em entender o que está sentindo, quanto pouco conhecimento, muitas vezes, dos motivos de estar sentindo. E, às vezes, uma dificuldade enorme de falar sobre si. Até por vergonha do que sente. Por vergonha de não conseguir explicar. Isso também pode acontecer. E, às vezes, tem dificuldade de explicar até para quem está atendendo a pessoa. Né? Porque às vezes é difícil mesmo. Faz parte, inclusive, desse campo que a gente chama de transtornos de ansiedade, de entendimento da ansiedade. Inclusive é o motivo desse canal existir, explicar melhor todas essas coisas que se sente. O terceiro motivo que faz essa expressão existir, ansiedade é coisa da cabeça, é a pessoa que está ao seu lado ou as pessoas que estão ao seu lado terem dificuldade de entender o que você está sentindo. Dificuldade de lidar também com as emoções delas, com os sentimentos delas
ao perceber você mais fragilizado ou fragilizada. Temos que pensar que para o outro essa dificuldade também pode existir. E algumas pessoas, e aí entra a grande dificuldade, que é que algumas pessoas usam essa expressão coisa da cabeça em um tom depreciativo, como se fosse fraqueza do outro, como se fosse dificuldade que ele tem, não consegue passar por esse tipo de situação, e aí a pessoa que sente mal. Porque parece que ela é fraca, ainda mais nesse modelo social que a gente vive, como se você tivesse que saber como lidar com todas essas pressões. E por conta desse tom depreciativo, algumas pessoas se sentem super mal por estarem sentindo. E aí começam a pensar, nossa, deve ser coisa da minha cabeça, porque fulano já passou por isso, o outro ali já passou, tá todo mundo aqui no mesmo ambiente, não tem ninguém sofrendo como eu, não tem sintomas como eu. Fulano disse que tem ansiedade, mas nunca ouvi tendo crise, nada disso. A pessoa começa a questionar. E ela começa muitas vezes a negar o que sente, negar inclusive a si mesma, sabe? Negar o que sente por causa da dificuldade de lidar com os outros ao falar sobre ansiedade. E aí entra o desconhecimento do outro, entra a dificuldade dos outros de compreensão, tanto compreensão do que de fato é, quanto compreensão de si para poder lidar com você. E essa dificuldade não é incomum, viu? E o quarto motivo que faz algumas pessoas falarem isso é que alguns sintomas aparecem e somem do nada. Sabe a história do nada? Tem um vídeo aqui que eu já falei sobre essa história dos sintomas aparecerem do nada. Muitas vezes, a sensação estranha, o desconforto, a palpitação, a dor abdominal, sabe, as mãos geladas, e às vezes a tontura, né, aquele mal-estar que a pessoa sente, surge e ela acredita que foi do nada, porque os sintomas ansiosos aparecem quando o corpo entende que existe uma ameaça e aquela ameaça nem sempre é evidente para quem está sentindo. Não ser evidente faz com que ela acredite que é do nada. E aí, por sumir e aparecer em diferentes momentos, faz com que o outro ache que o que você tem é coisa da cabeça, que bastou passar aquela situação estressora, aquele outro momento que você ficou bem. E, portanto, é só você mudar o pensamento e aí tudo se modifica. E muitas vezes alguém conheceu uma outra pessoa com os mesmos sintomas, sei lá, seu parceiro, sua parceira conhece alguém, ou uma pessoa amiga sua conhece alguém que melhorou com a mudança de pensamento, ou com alguma coisa que ela fez, e essa pessoa começa a acreditar que é coisa da cabeça e passa para você a mesma receita, porque ela acredita que você vai melhorar com a mesma coisa. Porque é apenas coisa da cabeça, não é mesmo que essa pessoa acredita? Esses motivos fazem com que essa frase ansiedade é coisa da cabeça fique pejorativa para muitos e a pessoa se sinta reduzida quando ouve isso. Mas eu quero convidar você a entender e por isso convido você a compartilhar esse vídeo depois com pessoas que precisam entender mais sobre isso, para saber que sim, também é coisa da cabeça. Mas coisa da cabeça porque existem circuitos cerebrais que explicam isso. E eu disse também porque se trata de questões também corporais. A primeira coisa que se precisa entender é que a emoção de base da ansiedade é o medo. E medo tem a ver com o corpo. Não é apenas uma questão da cabeça. Quando a gente está falando de medo, a gente está falando de um circuito corporal que reagiu a uma suposta situação de ameaça, que pode ser enfrentar uma situação, uma apresentação, que pode ser sair de casa, pode ser uma doença, pode ser falar com alguém que você teme, que é hierarquicamente superior a você ou que pode julgar você, como na ansiedade social.
E aí aquele corpo começa a reagir a essa ameaça. E essa ameaça não é necessariamente uma ameaça para outra pessoa, mas é para você. E aí nós estamos falando de uma grande manifestação e uma enxurrada de neurotransmissores, hormônios e uma série de outras substâncias que acontecem no seu corpo na hora que ele começa a manifestar o medo. E aí a gente pode dizer que não só é coisa da cabeça, mas também do corpo. E você pode dar essa resposta para quem disser isso para você. Dizer que a pessoa está reduzindo o sintoma, que ela deveria pensar que existem mais coisas, porque é muito além disso. E aí, quando eu estou falando de além, eu também estou falando de sentimentos, de interpretação, de pensamento e do que isso faz no corpo. É por isso que esse canal existe. Para falar sobre os diversos sintomas que você pode sentir e fazer com que você entenda o que é que acontece no seu corpo nessa hora. Porque depois que a gente entende, a gente começa uma nova jornada. O entendimento, o conhecimento sobre você faz com que você tenha ferramentas para trabalhar a favor da sua saúde mental. Então, quando alguém te falar isso, ou quando você pensar isso, que ansiedade é coisa da cabeça, você vai pensar, ansiedade é coisa muito além da cabeça. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender por que as pessoas, ou até mesmo você, já pensou sobre isso. Clica no curtir para que outras pessoas possam assisti-lo e compartilha para quem precisa entender um pouco mais sobre isso. E convido você que está aqui pela primeira vez a inscrever-se nesse canal e olhar todos os vídeos em que eu explico, inclusive em vídeos separados, alguns sintomas que talvez você sinta e que precisa entender melhor. Até o próximo vídeo.